A paz do Senhor Jesus, olha eu aqui de novo, o pastor Paulo Rodrigues, da Assembleia de Deus, sua nossa bandeira, Ministério Monte do Azeite, louvado seja Deus, mais uma vez com você, meu irmão, minha irmã, aleluia, alegre com Jesus, né? E você tem visto aí a igreja, como é que está indo, né? Estamos com um pouquinho, mas Deus é que vai dar o crescimento. O importante é nós estarmos aqui, ó, pautado na palavra de Deus e fazermos a obra, porque o crescimento material, quem dá é Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí, no livro chamado Gênesis, o livro de Bereshit, né? Início, princípio, o começo. Nós vamos estar lendo uma coisa assim muito interessante. Abriu aí? Livro de Gênesis, capítulo de número 1. O texto do cânon sagrado vai dizer assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Espírito de Deus. Irmãos, eu tenho falado sobre a triunidade de Deus lá na igreja. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você sabia que esse Espírito, antigamente, olha só, antigamente, lá no passado, Deus se revelava aos homens, aquele Deus potente, como é até hoje, né? Onipotente, presente, ele ali se manifestava. Aprove o Senhor depois se revelar a nós através do seu Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo se fazendo carne, tomando a forma de homem, eu acho uma coisa assim interessante. Olha só, o próprio Deus se faz homem e habita junto conosco. E Ele quer ficar em nosso meio. A vontade dele agora é ficar em nosso meio. E Ele começa a andar conosco. Interessante, amados de Deus, que em dado momento, na sua peregrinação aqui na Terra, Ele agora ascende ao Pai, Ele vai subir. E Ele fala uma coisa interessante. Ele vai dizer assim: e não vos deixarei órfãos. Quando Ele diz, não vos deixarei órfãos, Ele abre uma possibilidade agora de nós conhecermos a terceira pessoa da Trindade. Conhecemos o Deus, Adonai, Yahvé, o Deus Pai. Agora estamos conhecendo o Yeshua, o Filho, ungido, o Messias. E Ele vem nos dizer agora que não vai nos deixar órfãos, estará deixando agora um outro. Quem é esse outro? Esse outro nós também estaremos falando aqui no canal, comentando a palavra de Deus. E é por isso que eu te peço para compartilhar, deixar o seu like, deixar o seu joinha aí, em nome de Jesus. Faça assim. Ajude o canal. Você estará ajudando também a Igreja do Senhor, a Assembleia de Deus, o Senhor, nossa bandeira. Voltando aqui no texto, olha só. Abra sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo de número 14. Isso. O versículo 17 seria, abre o 14, a partir do versículo de número 15. Olha o que o cânon sagrado nos diz.
Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 14, versículo 15 em diante, diz assim: o próprio Senhor Jesus falando, tenha sempre isso na mente, quem está dizendo é Jesus, não é eu, Paulo, pastor Paulo, nem o meu amado companheiro, irmão Paulo, João, Tiago, Jesus dizendo assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como para Jesus, eu chego e falo assim: Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas para Ele, como é que eu falo para Ele que eu amo? Quando eu guardo os seus estatutos, os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas diretrizes, aquilo que Ele nos ensinou. Quando Jesus nos ensina, Ele coloca ali, como se você fosse um motorista, seria placas te direcionando para um caminho certo. Nós, homens, pegamos atalhos, mas o Senhor, Ele tem um caminho reto, um caminho que nos leva para a vida eterna, para reinar com Ele. Aliás, estaremos também aqui falando sobre reinar com Deus, reinar com Cristo. Olha só, então se eu o amar, eu na verdade guardarei os seus mandamentos. Versículo de número 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Que Consolador é esse? É o que nós vamos estar falando aqui. Dentro de breve vamos estar falando sobre esse Consolador, que todo mundo diz que conhece, todo mundo diz que ama, mas não guarda os mandamentos dele, não guarda a vontade dele, mas diz que o ama, diz até que conhece. Só que ele, na leitura, continua dizendo assim, ao versículo de número 17, que o foco é a pauta: o Espírito da verdade, que o mundo não podeis receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habitais convosco e estais em vós. Lembra que eu falei para você que Jesus, Deus, Ele veio ao seu povo, Jesus se fez carne, habitou entre nós e agora Ele deixou um outro, um chamado Paracleto, que habita agora junto conosco. E sabe onde Ele está? Aqui, dentro de você. Não só habitando conosco, mas agora também em nós. E esse Espírito, esse Paracleto, o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque não vê, não conhece. Eu só posso ser conhecido de uma pessoa quando eu verdadeiramente olho para ela, quando eu a conheço, quando eu a vejo, quando eu a sinto. E eu só posso ter isso sabendo do Espírito Santo de Deus quando eu tenho, na verdade, uma integração com ela. Quando eu ando junto com ela, quando eu caminho com ela, com essa pessoa que na verdade é Deus. Então, no versículo de número 17, ele vai dizer que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo quer ver, o mundo quer palpar, mas você, meu amado, meu irmão, você, que a partir de hoje tem consciência de que você o sente, de que você pode recebê-lo, né? Você vai conhecê-lo, porque ele habitará em vós. Amém? No próximo vídeo, nós estaremos falando mais sobre o Espírito Santo de Deus, porque essa é a vontade do Pai, é a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo, que eu, você, tenhamos cada vez mais conhecimento dele, interagir com ele, caminhar com ele, sabendo que Deus é Deus. Amém? Pastor Paulo, da Assembleia de Deus, o Senhor nossa bandeira, Ministério Monte do Azeite.
Nos ajude a ajudar, compartilhando, falando, em nome de Cristo Jesus. Deus seja joinha, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.